pouco totalmente, assim, as coisas que a minha religião diria que era do diabo, né? Porque eu não era evangélico, mas enfim, eu vim de família evangélica, era meio que o meu contexto naquela época. Mas se eu sei que aquilo é a verdade de fato, mergulhei naquele livro. Cara, aquele livro simplesmente explicou todas as questões que ninguém nunca tinha me explicado na religião. Todas. Então, tipo, uma que eu sempre tive. Cara, se Deus é infinitamente bom, por que tem um monte de criança que nasce lá no meio da explicação? Está errada. E aquele livro me diz, essa explicação está errada. Deus é justo, sim. A pessoa que nasce tomando no cu pra caralho é porque ela foi pro inferno. Isto é o inferno. São escolhas da própria pessoa que vão, não só depois da morte, mas durante a vida. Pega para si, coloca diante de Deus e fala: Deus, se isso aqui for verdade, mostra para mim e foda-se. Se for verdade, se for a tua realidade, eu largo a minha religião. Você tem que ser homem o suficiente para fazer isso? Qual foi a sua vivência que fez você acreditar que não existe predestinação e que existe reencarnação? Cara, eu não sei o que você quer dizer com predestinação. Na verdade, a natureza individual a gente chama de destino. Eu não sei, de novo, eu não sei o que você está querendo dizer com predestinação. Se é aquelas coisas teológicas lá, que se refere a um conceito específico do calvinismo. Aí eu tô cagando para essa porra. Mas, em termos práticos, não é que eu acredito, é que a verdade é todo mundo nasce com um destino. A gente nasce com um objetivo específico que é só nosso aqui nessa Terra. Isso é a natureza individual. Tá? Cada um tem uma. Só que a gente escolhe se a gente vai cumprir isso ou não. A gente escolhe o quanto a gente vai cumprir isso. A gente escolhe como a gente vai cumprir isso. Faz sentido? Mas o destino é um só. Então, se você chama de predestinação ou não, aí sei lá, né? É contigo. Mas sobre reencarnação, velho, eu acho que tem ígnea só sobre isso. Mas para resumir, eu pedi para Deus a verdade. Eu contei para vocês agora, né, a história do início da neantropia. Aí chegou um ponto que eu entendi que o que eu estava buscando mesmo era a verdade, com V maiúsculo. Eu queria saber como as coisas são. Porque tudo que eu aprendia, né, aquele exemplo, o primeiro exemplo, quando eu tinha 17 anos, psicologia feminina. Cara, eu aprendi coisas que melhoraram a minha vida pra caralho. Eu me toquei, eu falei, cara, na verdade, isso é só o jeito que as coisas funcionam. Tipo, é assim. Só que as pessoas não sabem, ou as pessoas não me contaram, sei lá. Então, é a verdade sobre isso. E daí eu comecei a descobrir a verdade sobre tudo. E daí eu pedia para Deus, Pai, me mostra a verdade. Eu quero a verdade. Eu pedia isso para ele. E aí um dia, depois que eu já tinha avançado muito nessa trajetória, estava lá no mundo energético e espiritual, Deus me mandou um livro, A Lei do Uno, né, que eu vivo falando aqui, The Law of One, que é a lei do Uno em inglês. Né? E aí chegou aquele livro na minha mão, um livro muito louco, totalmente, assim, as coisas que a minha religião diria que era do diabo, né? Porque eu não era evangélico, mas enfim, né? Eu vim de família evangélica, era meio que o meu contexto naquela época. Todo mundo diria que aquilo ali era do capeta, era satanismo, sei lá o quê. E aí chegou aquele livro na minha mão. Só que eu não era idiota. Eu nunca fui, assim, trouxa de mexer com coisa perigosa, sem saber o que eu estava fazendo. Nunca fui. Então eu olhei aquilo e eu orei. Eu falei, Deus, é para eu ler essa parada ou isso é coisa do ou tem demônio nesse bagulho? E Deus falou assim, na suavidade, ele falou, meu amado, eu mandei isso para você. Aproveite. Você quis saber a verdade, agora você vai descobrir muita coisa aí nesse livro. Eu falei, tá bom. Então, por mais que eu vá me cagar de medo de um monte de coisa aqui, Deus falou que é isso mesmo, então todos os meus medos são só a dureza da verdade, certo? Verdade, às vezes dói, mas se eu sei que aquilo é a verdade de fato, mergulhei naquele livro. Cara, aquele livro simplesmente explicou
todas as questões que ninguém nunca tinha me explicado na religião. Todas. Então, tipo, uma que eu sempre tive. Cara, se Deus é infinitamente bom, por que tem um monte de criança que nasce lá no meio da África, numa guerra civil, morre pra caralho, depois de sofrer a vida inteira? Que porra é essa? Qual que é a lógica disso? Na religião, ninguém te explica essa porra. Ninguém. Tudo que... Se alguém tentar te explicar, vai ser uma ginástica mental de merda só para ficar tentando justificar uma crença prévia. E não, o cara não quer saber da verdade. Ele quer saber de estar certo. Todas as vezes, em qualquer religião, os caras vão te responder desse jeito. Fora, talvez, no espiritismo, né? Enfim. Cada um acerta uma coisa. Né? Se todo mundo joga para cima, né? Joga os dados para cima e o alvo é no chão, cada um vai acertar um lugar. Né? Meio que isso que os caras fazem. Simplificadamente. E outras questões do tipo, mano. Todas as questões que todo mundo tem sobre a religião, só que as crianças perguntam, daí os adultos param de perguntar porque eles não querem desafiar a própria crença. Mas todo mundo sabe que é idiotice. E é o que eu fiquei a minha vida inteira com aquelas questões na religião, falando, cara, isso não tá certo não, mas tudo bem, um dia eu vou descobrir, sei lá. Aquele livro respondeu todas as dúvidas, todos os mistérios, tudo que a religião não explica e fica um ponto solto, fica estranho, aquele livro explicou de uma forma perfeita. Perfeita. Dava para sentir em cada frase, cada resposta, dava para sentir a verdade pulsando ali. Meu coração reconhecia aquilo, falava, velho, é isso. Dava para... Cara, não tem como explicar essa porra. É diferente. Você vê lá uma explicação, é assim, assim, assado. E você vê a mesma explicação, só que de um jeito que você... Cara, é aquilo. De alguém que sabe o que está falando, sabe? Dá para ver que aquela entidade, ela sabia exatamente o que ela estava falando. E eram explicações maravilhosas. Que, de novo, respondiam questões que ficavam mal explicadas na religião. E ali eu comecei a realmente encontrar o que eu sempre achei que eu ia encontrar. Eu sempre soube que Deus fazia sentido. Sabe? A religião confunde fé com idiotice. Em muitos casos. Confunde fé com foda-se, eu vou acreditar em qualquer merda. Fé imbecil não é fé. Tipo, se eu falo para você, velho, se joga num penhasco, e você se joga, você fala, isso é fé. Não, se você é burro. Porque qual que é a justificativa dessa fé? Entende? Os católicos falam muito essa porra. Católicos burros, né? Católicos inteligentes eu respeito, mas são poucos, tá? Só para vocês saberem. Os católicos, quando querem debater comigo, coitados, vivem falando umas bostas assim. Os caras falam um monte de bobagem do caralho, deixa uma hora que o cara fala um negócio totalmente idiota. Tipo, tá, o cara entende que o Papa é um pedófilo satanista de merda. O cara entende que tem um monte de palhaçada na sucessão apostólica. O cara entende tudo. Mas você olha e fala, tá, velho, então por que você considera essa porra uma autoridade? Aí o cara mete, é aí que entra a fé. É aí que entra a fé. Não, isso não é fé, isso é você ser um idiota, um total de um trouxa. Fé, o cara chama ser um burro do caralho, acreditar em qualquer merda, só que chama de fé. Isso não é fé. Né? E eu sempre soube disso. Eu sempre fui um cara com fé pra caralho. Mas fé em Deus, não em qualquer idiotice que alguém me fala e eu quero acreditar, por isso eu ignoro qualquer lógica envolvida com aquilo. Então, na religião era muito assim, a galera tinha fé, mas não entendia nada, era uma fé meio burra. Eu sempre tive fé, mas eu sabia que Deus era, sabe, lógico, que dava para você ter fé. Olha esse exemplo que eu falei. Eu perguntei para Deus, esse livro eu acho que é coisa do demônio, eu tô com medo de ler, mas é para eu ler? E Deus me diz, leia. Isso é fé. Deus está trazendo uma resposta depois de vários pedidos e vários sinais que levam a alguma coisa e dando uma confirmação. Eu não tenho certeza racional sobre aquilo, mas todas as confirmações divinas estão me levando para lá. Divinas, não racionais. Eu vou, isso é fé. Tá? Agora, naquele livro, explica-se várias questões. Por que tem gente que nasce tudo fodida, morre fodida? Por causa de um princípio simples, reencarnação. E eu já tinha ouvido falar sobre reencarnação. Só que de formas idiotas. Tipo,
o que eu sabia sobre reencarnação. Eram umas coisas estranhas pra caralho. Porque eu nunca tinha entendido o que era reencarnação de verdade. Eu só entendi o que a galerinha da religião dizia que a reencarnação era. Mas isso é um espantalho, não é na verdade. Porque os caras já não acreditam nisso, já acham isso uma bobagem. Eles nem querem saber o que isso é. E eles não sabem. E eles ficam tentando refutar uma coisa que eles nem sabem o que é, porque eles nem quiseram saber. E aí, naquele livro, a reencarnação estava explicada de uma forma fantástica, absolutamente incrível e divina. Eu via Deus naquilo. Eu falava, cara, isso sim é justo. Tá? Não é justo uma criança que acabou de... O Deus formou aquela alma, ó, acabou de vir para o mundo. Vai e toma no seu cu lá na África. Isso não é justo. Você vai me dizer que Deus é justo? Essa porra não é justo. Qualquer idiota sabe que isso não tem justiça. Um macaco sabe que isso é injusto, meu amigo. Então, de duas uma, ou você diz que Deus não é justo, ou você diz que essa explicação está errada. E aquele livro me disse, essa explicação está errada. Deus é justo, sim. A pessoa que nasce tomando um cu pra caralho é porque ela foi para o inferno. Isto é o inferno. São escolhas da própria pessoa que vão, não só depois da morte, mas durante a vida, vão levando ela na direção de tons de inferno, tons de céu. Depois que a pessoa morre, isso é catalisado, porque ela pode começar de novo do zero, então ela pode dar um salto para cima, um salto para baixo. Mas tudo isso é para que a pessoa eventualmente acorde para o que está acontecendo e comece a subir de novo. Aí, cara, isso faz total sentido. Puta que pariu. Se Deus é infinitamente justo, é claro que ele não vai condenar alguém para o inferno eternamente. Isso é a coisa mais idiota do mundo. Aí se entende isso e começa a tá, mas por que a Bíblia fala que o inferno é eterno, então? Aí eu fui lá e pensei, espera, será que a Bíblia fala que o inferno é eterno? Porque é o que me disseram a minha vida inteira, mas eu não verifiquei essa porra. E aí eu fui verificar e adivinha? A Bíblia não fala em nenhum momento que o inferno é para sempre. Vocês sabiam disso, meus amigos? Ah, Gabriel, mas tá lá, o fogo eterno, o enxofre, o caralho. Cara, aí que entra. Você precisa de camadas e camadas de investigação da verdade para deixar de ser trouxa. Conhecereis a verdade vos libertará. Para que você se liberte, não é tão simples. Existe um original. Qual é o texto da Bíblia que realmente fala o que era para ser dito? O original. Depois que passou por 5 traduções, tem problemas ali. Então, quando você olha o original da Bíblia, a palavra que é usada para se referir, que foi traduzida como eterno, não é eterno. Aquela palavra significa de uma era. Então, na Bíblia, onde a gente chama, o que a gente chama de inferno, o lago de fogo e enxofre, ou essa coisa que a galera decidiu chamar de inferno, para onde você vai quando você é malvadinho, é uma era de sofrimento. Uma era de sofrimento. Sabe o que é uma era? Não é para sempre. Uma era pode ser um mês, um ano, uma vida, você entende? E olha isso. Daí você começa a ver, e daí de novo, mas por que a Bíblia fala que a reencarnação não existe? A Bíblia não fala isso, velho. Em nenhum momento a Bíblia diz que reencarnação não existe. Ela também não fala que existe. Honestidade intelectual parte disso. Eu não estou dizendo, a Bíblia defende o que eu acho. Não. O que é a coisa em si? Quando eu estou interessado na verdade, eu me desconecto dela, no sentido de, não é o que eu acho, eu deixo de achar, é o que é. E quase ninguém sabe fazer isso nesse mundo. Eu sei que grande parte da minha missão aqui nesse mundo foi trazer o entendimento da verdade. Ensinar as pessoas como é que você descobre a verdade. Porque nego não sabe fazer essa merda. Toda hora que eu vejo alguém que entendeu isso que eu estou falando, a pessoa fala, a Bíblia diz que reencarnação existe sim, por causa de Elias e tal. Não, velho, não diz. É a coisa mais subjetiva do mundo essa porra. Mas porque a pessoa teve essa opinião, ela começa a dizer, sim, as coisas falam que eu estou certo. Não falam. Porque a Bíblia fala sobre reencarnação é nada. Não fala nada. Não fala que existe, não fala que não existe, não tem nada conclusivo. Então, enfim, tem várias coisas, né? Várias tangentes que dá para tirar disso. Mas
a principal é: deixe Deus guiar o seu caminho de forma vertical. Deus te guia, Deus te mostra quem Ele é, e não um monte de homens, porque homens são burros e falhos. Tá? Acabou. Então, use o que homens trazem para você para pegar e colocar diante de Deus. Falar: Deus, é isso mesmo? Até isso que eu estou te falando. Ah, Gabriel, eu não acredito, porque a exegese, enfia no cu essa porra. Pega, se você tem coragem, se você é homem, pega o que eu estou falando e coloca diante de Deus e fala: Deus, se isso aqui for verdade, mostra para mim e foda-se. Se for verdade, se for a tua realidade, eu largo a minha religião. Você tem que ser homem o suficiente para fazer isso? Pouquíssimos são. Eu não sei se eu já vi algum religioso que mandou essa. Não sei se eu já vi. Porque religioso é cagão, via de regra. Não todo mundo. Mas muito religioso é cagão. Está na religião justamente para ter um teto, né? Um tetinho espiritual. Porque daí ele não consegue olhar para cima, para aquelas coisas loucas e horríveis, às vezes assustadoras, que existem no mundo de Deus. Anjos são assustadores. Não sei se vocês sabiam disso, velho. Na própria Bíblia, toda vez que aparece um anjo para alguém, a pessoa se caga de medo. Daí o anjo fala: cara, calma, não tenha medo, eu sou um anjo. Então não é fácil você olhar para a verdade divina. Não é fácil. E muita gente usa a religião como um escudo. Tipo, ah, tá, eu não preciso olhar, porque é só isso aqui mesmo. Daí fica dentro daquela casinha de bebê. Agora, se alguém, todo e qualquer religioso tiver coragem de falar para Deus: Pai, se a minha religião estiver me prendendo, destrói ela. Eu estou disposto a largar a minha religião por você, Deus. Se ela estiver me limitando, me impedindo de chegar até você, meu amigo, prepare-se. Religioso que fizer esse pedido, prepare-se, porque vai ser difícil. Você vai sofrer. Mas você vai. Isso é entregar tudo. O próprio Cristo falou: aquele que não entregar tudo quanto tem de mais valioso não pode ser meu seguidor. Se a sua religião é valiosa para você e você não entrega, você não segue a Cristo. Cristãos que não têm disposição de parar de ser cristãos para seguir a Cristo, vocês não são cristãos. Esse é um paradoxo. Ah, não, mas o cristianismo é certo. Ah, ele é estimado para você? Então, você está disposto a largar ele para seguir Cristo? Se Cristo vier para a Terra e falar: cara, sai da igreja e me segue, você não vai seguir. Você vai falar: não, não, mas o cristianismo está correto. É louco essa porra. É a coisa mais óbvia do mundo, mas enfim. Né? A reencarnação é um elemento essencial para a evolução dos seres. É basicamente isso. É basicamente isso. É como se fosse... Não é muito complexo isso, né, rapaziada? É como se fosse um dia e uma noite. Tá? De dia você está vivo, de noite você morre. Você percebe isso? Presta atenção nessa porra. Você percebe que você reencarna, tipo, todos os dias? Você está ali consciente, daí do nada você apaga. Já pensou nisso? Você apaga e some do mundo. Você para de existir e daí no dia seguinte você volta. Então, reencarnação é só isso. Só que um fractal maior. Ao invés de um dia, é uma vida. Só isso. Você vê como é natural? É uma lei da natureza. A gente desperta e dorme. E daí volta em um novo ciclo de despertar e dormir. É só isso. Se você não dorme, você está com um problema, certo? Ou se você dorme para sempre, também é um problema. Cara, é muito interessante isso, hein? Eu não tinha pensado por esse lado, mas nada se cria nem se destrói, né? Tudo se transforma. É verdade. Olha que louco, eu sempre tive isso. Tipo, na religião os caras dizem: ah, cada ser humano novo que nasce é uma alma nova que vem para a Terra, aí todas morrem e ficam lá esperando na linha de chegada para o dia que Jesus voltar, elas finalmente ressuscitarem. Cara, que porra é essa? Então tem tipo 30 bilhões de pessoas esperando ressuscitar. Mas... Cara, que insanidade isso. É tipo, toda hora Deus está criando gente nova e todo mundo está morrendo lá e tipo, craudiando o cemitério. Mas eu nunca tinha pensado por esse lado. De fato, Deus criou tudo, é isso aqui. Ele não fica criando de novo. Olha que loucura. De fato, tudo já foi criado. As coisas só se transformam. Cara, massa pra caramba. Não tinha pensado por esse lado. Obrigado. Olha lá. Cara, será que eu leio? Eu tô com um pouco de preguiça. Ah, vamos ler um pouquinho só, né? Deve seguir unicamente a Bíblia e segundo a Bíblia. Ó, olha só que loucura quando se fala isso. O cara meteu: quem recebe as bênçãos do Deus de Abraão, blá, 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 deve seguir unicamente a Bíblia. Você percebe, Brunão, meu amado, você percebe que você está dizendo, você nem percebeu isso,
Mas você está dizendo que você não segue a Deus. Você segue unicamente a Bíblia. Não, mas não é isso que eu quis dizer. É, mas foi isso que você disse. Você nem percebeu que você disse que você não segue Deus, mas só a Bíblia. Esse é exatamente a parada. Esse é o problema dos evangélicos em geral. Especialmente os evangélicos, né? Mas muitos cristãos. O cara segue tanto a Bíblia, o que é a Bíblia? O que ele acha que é a Bíblia. Porque se perguntar para 5 pastores diferentes, cada um vai falar uma coisa diferente. O cara segue tão unicamente a Bíblia que ele esquece de Deus. Ele esquece de receber as direções que Deus tem para a vida dele. Ele esquece de colocar à prova as coisas que ele leu na Bíblia, ou melhor, que o pastor dele falou para ele que está escrito na Bíblia. Ele esquece de colocar diante de Deus. Ele fala, Deus, é isso mesmo? Se não for, eu estou disposto a largar tudo. Tá certo? E aí, bom, chega, vamos falar só isso, porque hoje tá bom. Já. O Lawfare é gratuito, tá? É oficialmente gratuito mesmo. Você vai lá no site, tá tudo liberadaço. Na religião tem isso pra caralho. Tudo é castigo. Você não fez, se você não fizer, você tá fudido. É bizarro, né? É a lei, né? É o excesso de lei. A lei é melhor do que a morte, mas pior do que a graça. A religião não entende a graça. Os cristãos e evangélicos e católicos não entendem nada de graça. Nada, nada, nada de graça. Cresci com a minha avó mandando ir para a igreja, porque senão ia chegar o Armagedon e eu ia ser arrebatado. Eu tinha uns 7 anos e ficava morrendo de medo. É isso. E é isso. Todo mundo que nasceu em família religiosa passou por essas porra. Quer ver outro clássico? Antes de dormir, sempre ore pedindo perdão pelos seus pecados, porque vai que você morre durante a noite e daí você vai para o inferno. Meu caralho! Olha essa porra. Você vai e pede perdão. Nossa, pai, perdoa pelos meus pecados. Aí você pensa numa mulher pelada, aí você tropeça no meio-fio e morre. Puta, meu amigo, que pena. Infelizmente, você pecou no último segundo antes de morrer e você não pediu perdão. Então agora você vai pro inferno para sempre. Cara, eu preciso falar com um imbecil, é isso? Com mais idiota do... Meu Deus do céu, né, velho? É como se Deus fosse, tipo, a vilã da novela das 7. Tamo junto, meu amado.